isso aí, galera. Tudo bem? Bom, o que eu resolvi fazer pra gente hoje? Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem uma espécie de pesto. É um molho que vai trazer ali a interpretação do pesto, tá? A gente tem pesto feitos em várias regiões da Itália. Por exemplo, tem o pesto do Máximo Bottura, que é sensacional, que nem castanha usa farelo de pão, devido à infância dele, que foi bastante pobre. Então, eu vou fazer aqui o pesto usando o que eu tenho em casa. Então, eu peguei salsinha da horta, né? Um pouquinho de hortelã, dá um saborzinho mais refrescante pro pesto. Manjericão verde. Aqui eu tenho tanto o basílico, que é essa flor maior, e tem esse manjericão francês, que é essa flor pequenininha. Tem o manjericão roxo, que é essa folha linda aqui, tá vendo? Não vou usar pinole, o que eu tenho aqui hoje é pistache, então o meu pesto vai pistache. Vou usar a zeste do limão, porque o limão siciliano ele é bem floral, mas esse limão Tahiti ele não é muito floral. Então eu vou usar a zeste para a gente pegar esse tom floral. Queijo parmesão, acabei de ralar esse queijo, tá? Água e gelo, água gelada e gelo. No momento que eu estiver fazendo esse pesto, eu vou explicar para vocês tudo isso. Aí quais são as medidas? Gente, pesto é um molho feito muito no olho. Não tem muita medida. Então a gente tem que ir dosando. É óbvio que nada pode superar a quantidade de manjericão. Então se eu colocar a salsinha e o hortelã juntos, não podem superar o manjericão. Beleza? Vamos cozinhar então? Então vamos lá, gente. A sequência aqui você começa com o manjericão. Então vou colocar aqui bastante manjericão. Como eu falei, eu tenho vários manjericões diferentes aqui, né? Ah, eu esqueci de falar pra vocês, é óbvio, pesto vai azeite, tá? Então, quando eu tava mostrando os ingredientes, acho que eu esqueci de falar do azeite. Bom, qual azeite que eu uso? O melhor que você tiver, porque você vai comer esse molho, é um molho que você come cru, então você não vai passar por cocção. Se o azeite não for um azeite de qualidade, vai amargar muito, não vai ser legal. Então, ó, pouquinho de hortelã. Então, ó, olha a quantidade de manjericão para a quantidade de hortelã que eu tô colocando. Vou colocar um pouquinho mais, para dar aquela pegadinha de frescor. Salsinha vai trazer doçura, o manjericão já tem doçura, então tem que tomar cuidado com a salsinha para ela não roubar ali todo o sabor do pesto. Aqui, o ideal seria a gente bater primeiro, para depois colocar as castanhas, tá? É uma sequência legal. Então eu vou colocar um pouquinho do suco de limão. Estou dosando porque o limão também, coloquei aqui 2 colheres, mas isso não quer dizer que eu não vá mudar, tá? No meio da receita eu posso mudar isso aí. Posso colocar um pouquinho mais e tal. Vou colocar aqui as minhas pedrinhas de gelo. Vou colocar aqui umas 3 pedrinhas de gelo, vai? Se vier aqui seria fácil. Bom, foram 4. Vou colocar um pouquinho da água gelada também. Ajuda. Acabou caindo mais uma pedrinha, mas não tem tanto problema. Bom, a gente já colocou o manjericão, já colocou os verdes. Vamos bater, vamos colocar um pouquinho de azeite. Como falei, no olho. Fiozinho de azeite. Um pouquinho de pimenta. Tem que ter um pouquinho de sal, já começa a temperar. Estou aqui com sal rosa, mas pode ser qualquer sal, tá? Pode ser o sal branco comum, pitadinha de sal. O sal rosa, ele salga menos, tá? Então essa pitada minha aí foi um pouco maior, porque o sal rosa, ele tende a salgar um pouco menos. Eu não gosto de colocar o queijo exatamente aqui, então eu começo a bater um pouquinho e depois eu acrescento o manjericão, o parmesão. Então, vamos fazer um pouquinho de barulho. Bom, gente, a gente já bateu um pouquinho, então vou mostrar para vocês a cor original que todo pesto tem, porque como eu vou bater o manjericão roxo vai mudar. Deixa eu virar aqui um pouquinho, assim, vamos ver. Ó, um verde vivo, tá vendo? Quase fluorescente. Então a gente vai trabalhar agora aqui com a gordura do queijo, né? E com as castanhas. O manjericão roxo eu vou pôr no final,
porque obviamente ele vai alterar essa cor. Então, ó, vamos no queijo. Vou colocar aqui umas 4 colheres, vai lá. Umas 4 colheres boas de parmesão. Esse pistache eu vou usar ele metade. Então daqui, essa metade que eu usei aqui, deve ter mais ou menos umas 2 colheres. Mais ou menos a mesma metade da quantidade de queijo. Então, vamos bater de novo. Bom, acabei de provar o pesto. Achei que faltou um pouquinho de salsa, acrescentei a salsa. Achei que faltou também um pouquinho de parmesão. Vou acrescentar o parmesão. Então, vou duplicar aqui a quantidade que eu tinha colocado. Isso, igual eu falei, pesto é olho. Pesto é um tempero muito de olho. Tô achando que tá faltando um pouquinho de pimenta também e um pouquinho de azeite. Então, ó, pimenta. E uma visguinho de azeite aí. Beleza? Vamos bater. A gente deixa o manjericão roxo pro final. Ah, só um pouquinho, esqueci de falar pra vocês. Eu acabei usando todo o pistache, tá? Coloquei o resto do pistache também porque achei que fez falta. Vamos fazer barulho. Aí, pessoal. Olha como é que tá a cor desse pesto. Olha a textura, ó. Aí se você gosta um pouquinho mais ralinho, coloca um pouquinho mais de azeite. Bom, a água gelada, ela serve para manter esse tom verdão do pesto, assim, para ajudar a não oxidar, tá? Ó, isso é uma delícia. Aqui já tá pronto. Então, nesse momento, isso aqui seria um pesto comum, né? Com algumas alterações, porque eu coloquei salsinha e hortelã. Mas esse estaria dentro do princípio do pesto comum. Vou acrescentar agora o manjericão roxo. Ele vai mudar essa cor, né? Então estou colocando aqui. As folhas do manjericão roxo são folhas bem grandes, então ele posso usar um pouquinho menos. As minhas zestes de limão eu vou deixar para colocar mais para o final, quando já tiver batido, para dar só aquela trituradinha para não correr o risco de amargar, tá? Então vamos lá, vamos bater o manjericão roxo. Aí, pessoal, olha só. Mudou mais a textura do que cor, né? O manjericão roxo não deu essa cor toda roxa. Ó. Talvez se eu fizesse um pesto só de manjericão roxo, tudo bem. Mas aqui ele ganhou mais, foi textura. Então vamos colocar agora as casquinhas do limão Tahiti. Opa! Aí. Então, ó. Aqui eu tenho suco. Se você for pensar, aqui tem mais ou menos o suco de meio limão. Aqui dentro. Então eu estou colocando as zestes de um limão. E o suco de meio limão. Então mais ou menos isso. Vamos ver como é que fica. Então, gente, ó. Vamos lá. Pesto pronto. Vou colocar aqui na vasilhinha para vocês terem uma noção da textura que ficou esse pesto. Essa vasilhinha branquinha aqui. Opa, tá sujinha de manjericão aqui. Então, ó. Olha mais ou menos a textura, ó. Um creme, tá vendo? Ó? Olha que coisa linda. Então, como a gente está em casa, a gente pode fazer isso, ó, para provar. Vamos ver se é bom. Nossa, mas tá sensacional. Bom, algumas dicas sobre o pesto. Por que eu sigo essa sequência? Primeiro bato as folhas, depois eu acrescento azeite aos poucos, acrescento a gordura do queijo. Primeiro a gente bate aquilo que é o essencial do pesto, que é o manjericão e as folhas que você for usar. Depois você bate o que vai ser o tempero disso. A castanha vai usar como tempero, o azeite vai usar como tempero, o queijo vai usar como tempero, porque aí você vai dosando. E o limão? O limão eu coloco por último porque eu consigo dosar a acidez dele também. Então tem um motivo pelo qual. E se eu colocar tudo junto e bater? Bom, se você for aquele grande chefe que tem a receita de pesto na cabeça e que você adivinhou como é que tá o manjericão do cara que plantou lá na horta, aí você pode colocar tudo. Senão é melhor você ir colocando de pouquinho em pouquinho, que vai fazer uma grande diferença. Uma outra dica é, pesto é um molho para finalização. Ele não é um molho que suporta, que comporta muita cocção. Então com a massa ainda quente, você finaliza ali ela com pesto. Você mistura o pesto, agrega o pesto a essa massa com a massa ainda quente, mas não leva o pesto à cocção. Eu quero comer uma carne com pesto. Depois que a carne já estiver pronta, você coloca o pesto ali, dá aquela finalizada, salteia a carne. Essa é a ideia. Pesto é um molho de finalização, não um molho de cocção. Vamos cozinhar?